E aí, meus amigos, na nossa aula voltada ao concurso da Polícia Civil do DF, você vai ver tudo de forma muito atualizada, uma preparação voltada efetivamente à sua aprovação. Aqui eu vou trabalhar muito em comum o que tem pra gente para escrivão. Eu sei que o edital é um pouquinho diferente, mas na parte da diferença eu separo, eu divido os caminhos. Muitas vezes o cara que está estudando para a gente também quer para escrivão. Afinal, a sua meta é entrar na Polícia Civil do DF, uma das melhores instituições da área da segurança pública no país, ok? Nossa aula vai ser muitas vezes mencionada a jurisprudência do STF e do STJ, em especial do Supremo Tribunal Federal. Professor, mas o meu cargo não é da área do juridiquês. Meu amigo, não importa. As bancas hoje em dia têm perguntado sobre jurisprudência o tempo inteiro. Basta você ver as provas anteriores. Então, vale o alerta. Eu cito poucas vezes a doutrina e muito o texto da Constituição e também a jurisprudência. Aliás, a leitura da Constituição é uma tarefa sua, meu filho. Eu não vou ficar lendo a Constituição. Meu propósito aqui é identificar o que mais cai, a forma como tem sido cobrado e poder te direcionar, ok? Leitura da Constituição não é com a gente. Detalhe importante, quando chegar, por exemplo, no artigo 5º, que é imenso, você vai ver que eu vou gastar muitas aulas com ele e ainda assim não tratarei todos os incisos. E também não vai ser numa ordem sequencial dos incisos, não. Eu separo de forma didática, agrupando alguns pontos que eu entendo mais relevantes, ok? Título 1 da Constituição vai do artigo 1º até o artigo 4º, trata dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, lá dentro está fundamentos da República Federativa do Brasil, poderes do Estado e as respectivas funções, objetivos internos e também os princípios nas relações internacionais. De longe, qual o artigo que mais cai? É esse aqui, ó, o artigo 1º. De longe, em todas as bancas é o que mais tem caído. Se você acha que os princípios fundamentais representam apenas um conjunto de mnemônico, você está redondamente enganado, tá? Vem pra tela comigo. Olha lá, o poder... Todo poder emana do povo. Você já ouviu essa frase? A titularidade é do povo. O poder emana do povo, mas o exercício neca de pitibiriba. O Brasil adota a democracia tanto no sentido de democracia indireta, que é a regra, quanto a democracia direta. Nós temos como democracia direta praticamente três ferramentas: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. Agora, a regra em nosso ordenamento é a democracia representativa, que é indireta. A gente vota nos representantes e eles, ao menos teoricamente, votam para defender os nossos interesses. É por isso que nas provas aparece que a democracia no Brasil é mista ou semidireta. Por que mista ou semidireta? Porque mescla as duas, a direta e a indireta, ok? Vem para a tela de novo. A democracia indireta, você já sabe, é a regra em nosso ordenamento. Nós votamos nos representantes e eles vão defender nossos interesses. Os elementos, as ferramentas de democracia direta estão aí. Plebiscito, referendo à iniciativa popular de lei. E aqui é uma confusão frequente. Iniciativa popular de lei não tem nada a ver com ação popular, meu filho. Ação popular é um remédio constitucional. A gente vai trabalhar lá na parte dos remédios, que tem o quê? HC, HD, MS, MI, Ação Popular. Professor, não entendo essas siglas não, pois pode ir se familiarizando a elas. Habeas corpus, o HC, habeas data, o HD, MS, mandado de segurança, o MI, mandado de injunção e a Ação Popular, que é remédio constitucional. A iniciativa popular de lei é uma forma de exercício direto da democracia, basta você lembrar aí da lei da ficha limpa, ok? Ah, Aragonês, mas o referendo das armas, é só lembrar dele. Até houve o decreto lá do presidente Bolsonaro, né, quando assumiu em 2019, tratando aí sobre uma concessão mais ampla do direito de armas, tá tudo ali ele dizendo, nas palavras dele, que estava dando concretude ao referendo popular, à vontade popular lá na época do referendo, ok? E exemplo de plebiscito, você teve aqui no Brasil aquela escolha se era monarquia ou república, presidencialismo ou parlamentarismo. Vamos embora! Formas de Estado, forma de governo, sistema de governo. Olha aqui, olha aqui. Eu tenho que tratar desses pontos, ao menos passando rapidinho, para você não se perder. Como assim, professor? Se liga.
São itens doutrinários, mas que a banca costuma perguntar. Preste atenção primeiro no nome de nosso país. O país da gente tem um nome. É a República Federativa do Brasil. República é forma de governo. A gente tem monarquia e república. O Brasil já foi monarquia e hoje adota a forma de governo república. Só que fala República Federativa. Federação é uma forma de Estado. Forma de Estado pode ser unitário, federado, confederado. O Brasil já foi unitário. Hoje em dia nós somos Estado federado. O Brasil nunca foi. De tudo que a gente fala, a única coisa que o Brasil nunca foi é uma confederação. Nós também não podemos confundir com sistema de governo. E aí tem presidencialismo, que é o adotado pelo Brasil na atualidade, e parlamentarismo, que o Brasil já foi em 2 momentos de sua história, ok? Vem para a tela comigo. Quais são as formas de Estado mesmo? Unitário, federado, que eu vou colocar federação, ok? E vou colocar também confederação. Se ligue na fita, como diz o pessoal. A federação no Brasil é formada por desagregação. Desagregação. Que diabo é uma federação por desagregação, professor? Federação por desagregação é porque nós tínhamos um Estado unitário e aí abriu para criar uma federação. O Brasil era Estado unitário. Até quando? Até 1800, ontem, vou botar aqui de outra cor. Até 1891. Você vai ver que muito do que se mudou com a Constituição de 1891. É a Constituição mais importante de nossa história, tirando, é claro, a atual, ok? Foi lá, pelas ideias de Rui Barbosa, que é o maior cara do direito brasileiro de todos os tempos, que o Brasil saiu de monarquia para república, saiu de unitário para federado, saiu de parlamentarismo para presidencialismo, ok? Vamos embora. Formas de governo, a gente já até trabalhou quais são os conceitos. Ou é monarquia, ou é república. República é res pública, coisa pública. Monarquia o Brasil já foi? Já, miserável, também, até 1891. Mas, professor, a proclamação da República é 1889, professor. O senhor não assistiu às aulas de história, não? Velho, o marco que interessa para mim é a Constituição, ok? Existe a vida real e existe a vida na Constituição. Foi proclamada a República em 89, em 91 veio a segunda Constituição brasileira, a Constituição da República. Se liga, monarquia, características, hereditariedade, o cara fica lá a vida toda, né? Fica lá e quando passa para o outro, então não tem nada de temporário, é vitalício. E ainda tem a irresponsabilidade perante o povo. Basta lembrar da rainha da Inglaterra, né, velho? A mulher é um honrado, não morre nunca. Ó, de vida eterna. Já na República nós temos a temporariedade dos mandatos, a alternância no poder, né? E aí a gente tem a eletividade, é sempre eleito pelo povo, e a responsabilidade perante o povo. Tanto que tem a possibilidade de impeachment. Se tiver dúvida sobre impeachment, pergunta para o Collor, pergunta para Dilma, que eles vão poder te explicar melhor. Tranquilão? Vem cá. E os sistemas de governo? Ah, garoto, aqui você tem que ficar ligado, porque o Brasil já foi em 2 momentos o quê? O parlamentarismo. Parlamentarismo versus presidencialismo. Nós somos presidencialismo, certo? Presidencialismo, quase que não sai. Presidencialismo. O Brasil foi parlamentarismo? Foi, em 2 momentos, lá na época do Império e mais recentemente no período de 1961-63. Se liga, 61-63. Aragonês, 61-63, o Brasil foi parlamentarismo, é isso mesmo que você ouviu. Dentro do parlamentarismo que foi adotado no Brasil, tinha a figura do primeiro-ministro. Quem era o primeiro-ministro? Tancredo Neves, esse nome você já ouviu falar. Aliás, se você puder, assista ao filme O Paciente, que retrata o calvário, a morte de Tancredo Neves. Mas assista só depois que você for aprovado, hein, meu filho? Até lá é faca na caveira, modo on, tem que estudar.
até os olhos bugalhar. Vamos embora? Olha aqui, ainda estou dentro do artigo 1º, porque eu quero trabalhar com a iniciativa popular de lei nas 3 esferas da federação, federal, estadual, municipal, e as peculiaridades. No âmbito federal, atenção, no âmbito federal, o povo pode apresentar proposta de lei ordinária e de lei complementar, mas não pode de emenda à Constituição. O povo não pode propor PEC. No âmbito federal, o povo não pode propor PEC. Quem pode propor PEC está lá no artigo 60 e o povo não está. 1% do eleitorado, dividido em 5 estados, no mínimo 0,3% de cada um deles. Teve julgamento no segundo semestre de 2018, e isso é importante para a sua prova, que é o ponto mais recente disso aqui para as provas, envolvendo os estados. Presta atenção na tela. No âmbito estadual, o povo pode propor lei ordinária? Sim! Pode propor lei complementar? Sim! E pode propor emenda à Constituição? Se liga a diferença do modelo federal, sim! Desde que isso esteja previsto na Constituição do respectivo estado. Então, reparem bem, que no âmbito federal, o povo não pode propor PEC. No âmbito estadual, pode, desde que esteja previsto na Constituição Estadual. Isso valeria no âmbito do Distrito Federal? Sim, onde há as mesmas razões, há o mesmo direito. Só que no âmbito do DF você tem que ficar ligado que não chama Constituição do Distrito Federal, chama LODF. E aí a proposta de modificação não chama PEC, chama PELO. Ó como é estranho. PELO, proposta de emenda à lei orgânica. Vem cá, e no cenário municipal? A Constituição, ela fala muito pouco sobre o cenário municipal. Ela fala que o município, a iniciativa popular lá no município, é de 5% do eleitorado. Por que 5%? No âmbito federal era 1%, né? Por que 5%? É simples. 5% porque município, em regra, é muito pequeno. 1% de pouca coisa ia dar muito pouca coisa. E aí eles colocaram para 5%. Aragonê, qual é o procedimento nos estados? Velho, nos estados é dentro da autonomia estadual, eles que vão direcionar na Constituição do estado. Lembrando, no âmbito municipal também pode lei ordinária, também pode lei complementar e pode PELO. Por que é PELO mesmo? Porque não chama Constituição, né? Chama lei orgânica, proposta de emenda à lei orgânica, assim como é no modelo do Distrito Federal, que vai ser a sua casa. Você vai ser servidor público do Distrito Federal, agente ou escrivão da polícia. Aliás, é muito provável que você siga os caminhos do meu amigo Palazzo. O Érico Palazzo, ele foi agente de polícia, no concurso seguinte lá estava ele como delegado. Eu sei que muita gente quer correr essa escadinha aí e, quem sabe, alçar voos mais altos, tentando carreiras da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Aliás, já em 2019, houve decisão do Conselho Nacional de Justiça dizendo que agentes de Polícia Civil, escrivães de Polícia Civil, isso também vale para a Polícia Federal, poderiam usar aqueles 3 anos de atividade jurídica para tentar concurso para juiz, para promotor. Por quê? Porque quem é da Polícia Civil não pode exercer a advocacia. É um toma lá da cá. Vem para a tela de novo que eu ainda estou dentro do artigo 1º. E é só aqui que eu chego no mnemônico que tanta gente fala. Aí vem cá. Tem gente que acha que o artigo 1º a 4º é só lembrar 2 mnemônicos e Deus faz o resto. Vai rindo, viu? Vai pensando. É assim, ó. É assim. Lá no artigo 1º, quando fala de fundamentos da República, realmente tem um mnemônico. É o Sociediva Plu. Aragonê, eu não sei o que é Sociediva Plu, não estou entendendo o que você está dizendo. Leia a Constituição, leia o artigo 1º e você vai entender, vai ficar muito claro. É o seguinte, os fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou estabelecer uma ordem de prioridades. De longe, o fundamento mais importante para a sua prova está aqui, ó. Dignidade da pessoa humana. Vem cá.
A dignidade da pessoa humana, hoje se fala no direito constitucional que a dignidade da pessoa humana está no centro do sistema, que ela é o ponto-chave, o princípio máximo, o metaprincípio, o supraprincípio, o princípio matriz de todo o direito constitucional. Porque a pessoa humana é colocada no centro do sistema. É por isso que você vê tantas e tantas vezes a gente citar a dignidade da pessoa humana. Lembrando que as provas colocam muitas vezes que a dignidade da pessoa humana é um conceito filosófico, e de fato é. Só que é um conceito filosófico que está previsto expressamente na Constituição Federal. E eles colocam o contrário. Está previsto expressamente na Constituição, tanto está que está logo no artigo 1º, está logo na abertura a dignidade da pessoa humana. Então olha para mim, aqui ó, é um metaprincípio, é um supraprincípio, é o princípio matriz. É a dignidade da pessoa humana que vai direcionar uma série de direitos reconhecidos, uma série de julgamentos inclusive. Quando você pensa, por exemplo, em pesquisa com células-tronco, você já ouviu falar sobre isso? Aí o pessoal fala aí de aquelas células-tronco, aí tem todo um comércio aí por trás, né? Tentando, vamos vender isso aqui, porque células-tronco vai regenerar, vai resolver a vida da sua família. Talvez seja, realmente no estágio atual da medicina ainda não resolve muita coisa, mas é uma aposta grande para ir. Como foi a liberação para a pesquisa? Usando o fundamento da dignidade da pessoa humana. Vou mais. As pessoas, relações homoafetivas, pessoas homossexuais, podem manter união estável? Sim. Podem se casar? Sim, também. Qual foi o fundamento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal? Artigo 5º caput, princípio da igualdade e também a dignidade da pessoa humana, faz todo sentido. Não interessa se você tem orientação homossexual ou heterossexual, você tem que respeitar a diferença, respeitar o direito do próximo. Se o próximo resolve juntar homem e homem, mulher e mulher, e eles procuram, dentro dessa escolha, respeitar o restante da coletividade, é um ato de selvageria, para dizer o mínimo, quem fica praticando violência contra tais pessoas. A mesma fundamentação vai ser usada, por exemplo, quando as escolas particulares querem cobrar a mais pelo fato de a criança ser deficiente. Não pode. Só que isso você vê também lá na aula de artigo 5º. Um montão de fundamentos está dentro do artigo 1º, dentro da dignidade da pessoa humana. Mas vem cá. Você já andou de Uber? Você já andou de 99? Você já usou transporte por aplicativo? Se você já usou transporte por aplicativo, meu filho, se ligue que alguns municípios do país estavam proibindo a utilização, a regulamentação de transporte por aplicativo. Proibia. O Uber, o Cabify, o 99, proibia tudo. E aí veio o Supremo Tribunal Federal e falou, neca de pitibiriba, não pode proibir. Qual foi o fundamento utilizado pelo Supremo? Garoto, você só viu isso falando lá no noticiário, mas estava aqui o fundamento, livre iniciativa. O Supremo Tribunal Federal invocou o artigo 1º na livre iniciativa e também na livre concorrência, que aparece lá no artigo 170 da Constituição. Então tinha o 1º e tinha o 170. O 170 está fora do seu edital, mas o 1º está lá esperando para cair na sua prova. Então pode cair a história da lei municipal que proibia o transporte por aplicativo? Sim, a lei foi declarada inconstitucional. Aragonês, você está me dizendo que os municípios não podem regulamentar, não têm o poder de polícia? Não falei isso. Tem o poder de polícia e pode regulamentar. Aliás, aqui no âmbito do Distrito Federal, eu sei que tem gente de todo o país assistindo, aqui no Distrito Federal o governador regulamentou o transporte por aplicativo. Dicas de passagem, o DF até cobra uma babinha. De cada corrida que você faz, um pedacinho vai para o GDF. O cara nunca vai deixar de meter a mão, né, no tributo. Agora, olha o que acontece. Pode simplesmente, aqui diretor, simplesmente proibir transporte por aplicativo? Não! Viola valores sociais do trabalho da livre iniciativa, que aliás, esse fundamento aqui, tem tudo a ver com o capitalismo. A ideia de que o Brasil é capitalista já é anunciada logo no artigo 1º da nossa Constituição.
Lembre também, meus amigos, que soberania quem possui é a República Federativa do Brasil. Soberania quem possui é a República Federativa do Brasil. Eu digo isso porque os entes que compõem a República Federativa do Brasil, União, Estados, DF e municípios, eles são dotados não é de soberania, é de autonomia. Vou colocar isso aqui para você não trocar as bolas. Soberania versus autonomia. Quem possui soberania, meu filho, é a República Federativa do Brasil, é o nosso país. Já a autonomia é conferida à União, aos estados, ao DF e aos municípios. Com um detalhe importante, você está vendo que no DF tem um asterisco aí. A autonomia é FAP, financeira, administrativa e política. Aragonês, por que o Distrito Federal ganhou um asterisco? É porque a autonomia do DF é parcialmente tutelada pela União. Beleza, beleza? Volta para lá. Aqui, ó. Pluralismo político. Você está vendo aqui, não tá? O PLU. O que as bancas fazem? Tentam confundir pluralismo político com pluralismo partidário. Nananina não. Pluralismo político é muito mais amplo, muito mais extenso do que o pluralismo partidário. Ok? Pronto. Dentro deste vídeo, eu queria trabalhar esses pontos relevantes do artigo 1º da Constituição com as bases doutrinárias e também as referências do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso eu estava apenas no artigo 1º da Constituição. Agora eu vou vir com o artigo 2º, 3º e 4º e com os pontos que podem ser cobrados na sua prova. Aguenta aí!